Cacala, muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de estar nessa noite com vocês. Estou vendo muita gente aí que, quando eu estava em Minas, militei muito ao lado, e tem muita saudade de vocês, viu, militantes? Pessoas muito queridas. Então, vai ser um prazer estar com pessoas tão importantes para mim. E também para falar dentro da escola feminista, né, que é uma iniciativa da democracia socialista, que também é a corrente que eu faço parte, que eu milito, e que, se tiver alguém aí que está participando da escola e que não está organizado, é importante se organizar. Eu fico pensando que a gente está ampliando muitos espaços de debate, né, nesse momento da quarentena, com o auxílio da internet, né? Então, a gente consegue alcançar pessoas que a gente não conseguiria alcançar se a gente estivesse fazendo esse debate presencial. Ia ser muito difícil a gente fazer ele presencial. Eu mesma moro em Salvador no momento e tal. Então, quer dizer, a gente está conseguindo ampliar debates, ampliar o alcance desses debates e das nossas reflexões coletivas, e isso é muito importante e muito bom, né? Mas que a gente não pare por aí, né? Que esses debates que a gente tem feito tem que ter uma materialidade de construção de um outro projeto, né? Não adianta a gente acumular um tanto de live, webinário, escolas de formação e tudo mais, para ir só ficar conversando no boteco sobre essas coisas. Claro que no boteco também a gente faz muita política, mas para além disso, da gente também construir ações concretas, né? Então, acho que a gente está aí num momento que esse imperativo de construção de ação concreta, de organização política, né, está muito importante. Então, dito isso, assim, pelo que Cacala, né, me apresentou como debate, eu vou falar um pouquinho sobre essa relação entre o neoliberalismo e a agenda feminista, os debates sobre as implicações do neoliberalismo sobre a vida das mulheres e como que a gente constrói a luta política feminista para transformar essa sociedade desigual, estruturalmente desigual e perversa sobre a vida da maioria, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais conceitualmente de como que eu estou entendendo, como que a gente na DS está entendendo esses conceitos e tudo, mas é muito mais para a gente partir para a discussão real de que é as nossas condições de fazer luta feminista e os nossos desafios, né? Então, vocês podem me interromper também, viu, gente? Eu sou professora, estou dando aula online ultimamente, estou, assim, ainda me acostumando a ver só os nomezinhos das pessoas para falar, né? Então, se alguém quiser se sentir à vontade de ficar com a câmera aberta, aí. Olha que beleza, não tem aquele vídeo, tem um vídeo dos professores, quando eles veem a carinha das pessoas, que eles ficam muito mais felizes. Aí, ó, que coisa ótima. Já dá outro pique para o debate. Então, muito obrigada aos corajosos da câmera ligada. Pois bem, também quem não tiver afim, tiver deitado e não está na posição certa para abrir a câmera, não tem problema, viu, gente? Pode ficar à vontade também. Ó, que carinha boa. Bom, então vamos lá. Primeiro, acho que a gente começa falando um pouco o que a gente está entendendo, o que é capitalismo, neoliberalismo e que leitura que é essa que a gente tem dentro da DS e que a gente foi acumulando, não só na DS, mas também na Marcha Mundial das Mulheres, e a gente foi acumulando ao longo do tempo, né? Então, assim, primeiro é importante que a gente pense que o capitalismo, a dinâmica do capitalismo não significa apenas
a economia, o plano da economia, o plano das decisões sobre aquilo, sobre tudo aquilo que a gente tem que produzir para a nossa sobrevivência material, né? O capitalismo, até pensando aí as contribuições da Nancy Fraser e outras autoras, ele tem uma dinâmica que comporta as relações econômicas, mas também tem pelo menos três outras esferas que a gente pode chamar de contextos não econômicos que estão vinculados à lógica ou funcionamento do capitalismo como esse modo de produção. Que é pelo menos a reprodução social, né? Então, tudo aquilo que a gente faz de trabalho e, né, de atividade para a gente continuar a nossa vida existindo, né, para a gente continuar fazendo as nossas atividades econômicas e buscando o nosso sustento na esfera pública, no mercado e etc. Como que a gente decide as coisas coletivamente, como sociedade, ou seja, tem um aspecto político de como que as decisões políticas ou públicas são tomadas, a partir de quais prioridades, etc. E também o contexto da natureza, né? Quais são os recursos que a gente tem, os insumos que a gente precisa, tudo isso está na natureza, né? Se a gente pensa, por exemplo, a internet, esse espaço que a gente está agora virtual, a gente vai dizer, nossa, é tudo virtual, né? Tudo está nas nuvens, mas a gente sabe que precisa de vários insumos da natureza para a gente estar com esse computador agora, para a gente estar com esse fone de ouvido, para a internet, né? Os cabos e tudo, e todos esses materiais que, em última medida, ou em primeira medida, estão disponíveis como recursos da natureza, tudo isso, então, implica em insumos que estão disponíveis na natureza, em minerais, vegetais, etc. Pois bem, então, nesse sentido, em cada momento histórico, o capitalismo foi arranjando essas esferas de um modo específico, né? Então, a gente tem que tratar o capitalismo como uma formação histórica, né? A cada momento histórico, né, um certo momento de longa duração, há essas decisões sobre como que se decide publicamente, como que se transforma a natureza para a natureza fornecer insumos, como que a gente decide sobre a nossa reprodução social e como que a gente produz tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, essas questões foram se alterando ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente pode falar que a gente está numa época do capitalismo que seria o que a gente chama de capitalismo financiarizado, globalizado, que está aí desde pelo menos o final do século XX, né? Então, nesse sentido, pensando assim o capitalismo, a gente pode pensar que o neoliberalismo é uma forma de organização, tanto da política econômica quanto das nossas relações sociais, né? Então, o neoliberalismo, ele como um pensamento político-econômico, como um modo de governar como que o capitalismo vai funcionar, ele aparece, então, já mais na metade do século XX, por alguns autores, né, por pensadores muito centralmente inseridos nas instituições de poder do capitalismo, que vão formular que tipo de acordo societário e de forma de organização do Estado e da economia é necessário para construir uma sociedade de liberdade do mercado, que o mercado organize as relações sociais, que seja altamente garantidora de uma liberdade individual, que seja limitadora das ações do Estado
e que não prezem necessariamente pela igualdade como um valor na sociedade. Então, basicamente, lá no metade do século XX, esses autores, esses teóricos, esses economistas e pessoas que estavam muito bem localizados no centro de poder do capitalismo naquele momento, foram organizando essas ideias e elas tiveram em prática aí desde pelo menos os anos 70 em diante, né? Então, elas se transformaram, esse arcabouço né, teórico enfim, ele foi se tornando uma prática política, né? E então, essa ideia do neoliberalismo, ela pode ser pensada tanto como uma política econômica, né, que envolve aí esse arsenal neoliberal que a gente está acostumado a pensar nos espaços aí, muito forte na década de 90, na América Latina. Então, o que a gente fala quando a gente fala o arsenal de política neoliberal? Política de privatização, redução dos serviços sociais do Estado mínimo, ajuste estrutural, ajuste que possa fazer com que a economia centralize o seu planejamento para controle da dívida pública, garantia dos benefícios dos setores financeiros, mobilidade do capital, né, pouca restrição a nível de política do Estado para a mobilidade do capital. Então, tudo isso faz parte desse arsenal de políticas neoliberais. E, mais recentemente, alguns autores vêm chamando a atenção de que o neoliberalismo está para além da lógica econômica. Do mesmo modo que a gente foi pensando o capitalismo, não apenas na sua dimensão estritamente econômica, mas de que modo essas políticas elas vão criando outra sociedade, né? Então, esses autores, como Foucault, a Wendy Brown mais recentemente, Pierre Dardot mais recentemente, eles vão mostrando que o neoliberalismo ele é uma racionalidade, uma nova racionalidade, ou seja, uma ideia de como que o mundo tem que se organizar, muito além das políticas econômicas, né? Ou seja, de que modo, quais são os valores, quais as ideias, quais as prioridades, que modo que a gente se organiza politicamente, que a gente decide as coisas, que a gente se relaciona uns com os outros nas mais diferentes esferas da vida, tudo isso está impregnado por uma lógica que vai, então, reduzir o Estado, reduzir a prioridade sobre a ideia de igualdade, mas também vai criar valores mercantilistas e tentar, pelo argumento da Wendy Brown, mercantilizar as várias esferas da nossa vida. Ela vai dizer, tudo se transforma numa lógica de empresa. Então, não são só as empresas que são geridas pelo lucro, pela competição, né? Mas também as próprias pessoas, né? Até o boteco da esquina, o clube de futebol, a gente mesmo enquanto indivíduo, a igreja, todas essas esferas que não tinham necessariamente nada a ver com a produção de bens e serviços, a troca monetária, mesmo essas esferas vão sendo impregnadas com uma lógica muito própria das empresas. Então, os indivíduos começam a se considerar homos econômicos, que ela chama, né? Então, unidades econômicas que vão
disputar aí pelos os recursos, os prestígios e etc. Né? Isso vai ter uma série de exemplos concretos que a gente pode pensar na realidade, que eu vou falando isso mais para frente. Aí a gente entra nos exemplos. Mas o aspecto que eu gostaria de chamar atenção nessa perspectiva, principalmente da Wendy Brown, que é a das autoras que eu mais conheço, mas tem vários outros, e tem várias pessoas na ADS também que têm contribuído com esse debate, o Estevão, Juarez Guimarães, entre outros intelectuais e militantes e pensadores nossos da corrente, né, que vão mostrando, então, que essa lógica neoliberal, esses argumentos, esse arcabouço teórico que tem, portanto, implicações práticas, vão mercantilizando as esferas da nossa vida, trazendo uma série de consequências para como que o Estado é organizado, como que a democracia é organizada e como que nós, seres humanos, vamos criando as nossas subjetividades. Né? Do ponto de vista do Estado, o neoliberalismo vai minando a ideia de um Estado democrático de direito, um Estado que vai contribuir com o bem-estar dos seus cidadãos e das suas cidadãs, que vai criar processos democráticos de decisão pública. Né? Ao mesmo tempo, o neoliberalismo vai minando a própria ideia de sociedade. Quer dizer, por quê? Porque a Wendy Brown vai trazer ainda um elemento além que vai dizer, olha, já nesses primeiros teóricos lá da metade do século XX, eles ainda vão articular uma ideia de que o neoliberalismo ele tem todo esse arcabouço e ele tem ainda um elemento que é um elemento de defesa da moralidade, defesa de uma moralidade, de uma esfera moral. Né? Então, não é só economia. Aqui está muito claro para nós que o neoliberalismo não trata-se apenas de como que o Estado vai gerir o que é produzido para a nossa necessidade básica de sobrevivência. Aqui nós estamos falando, inclusive, de quais valores e que tipo de subjetividade que a gente vai construir e quais tipos de pactos sociais, de decisões políticas públicas, etc., nós vamos produzir enquanto sociedade. Né? E esse aspecto moral que a Wendy Brown vai mostrando, ela vai mostrando que esses autores vão construindo uma lógica de que tanto o mercado tem que gerir né, os conflitos sociais, as formas que o Estado se organiza, as formas como as necessidades, as trocas de mercadorias vão existir, como a moral, e principalmente a moralidade cristã, ou seja, o papel das igrejas, dessa conformidade que é produzida pelas religiões, vai ter um papel muito, muito significativo, que é criar valores, apaziguar a sociedade, apaziguar os conflitos, não através de uma agenda da igualdade, que os diferentes movimentos se organizam para gerar redistribuição de renda, movimentos que organizam pautas de igualdade estrutural, fundamentais, de liberdade e igualdade. Não para isso, ou seja, os valores morais cristãos criados, propagados por essas entidades religiosas, vão gerar conformidade, pacificação, né, valores de comunidade, de família e tudo, sem necessariamente democratizar a sociedade. Inclusive, não é nem necessariamente, a despeito da democratização da política e da sociedade. Então, esse binômio mercado e moral vão ser muito importantes para minar a democracia, criar um Estado
que seja cada vez mais voltado para uma lógica de liberalizar o capital, de construir liberdade para o mercado e para o lucro e etc. E criar uma moral que vai, então, possibilitar que as pessoas criem seus valores, seus laços, suas relações, fora de um marco de igualdade e liberdade, fora de um marco de redistribuição das riquezas, de direitos universais e etc. Por isso que ele é tão perverso e por isso que nós estamos num arranjo, né, que eu vou falar mais à frente nesse momento, né, de bolsonarismo e tudo isso, que é muito perverso, né? Mas as raízes estão muito fortemente nisso, né? Nesse aspecto do neoliberalismo. Bom, o que o neoliberalismo tem a ver com, então, isso tudo que a gente está falando com a vida das mulheres, né? Assim, isso não é de hoje que nós estamos falando disso. Nós temos aí a Marcha Mundial das Mulheres, por exemplo, que é um movimento que se constitui, na sua origem, denunciando esses processos, né? De como que a violência e a pobreza, quais são as causas da violência e da pobreza sobre a vida das mulheres, né? Sabendo que as mulheres são as vítimas de violência e a grande maioria da população pobre no mundo. Mas, para além de só aquilo que atinge as mulheres, a pauta do feminismo, da marcha, pretende pensar uma outra lógica de sociedade para todo mundo, né? E quem já participou de alguma atividade na marcha, já foi em algum movimento, 8 de março, da sociedade, muito provavelmente pode ter escutado as pessoas tocando tambor e falando as mulheres não são mercadoria, né? A nossa luta é todo dia, as mulheres não são mercadoria. Quando a gente está falando disso, essa ideia é uma ideia, força que diz muitas coisas, né? Diz, primeiro, que nós estamos denunciando esse processo de mercantilização de todas as esferas da vida. Estamos dizendo que nesse processo constituído pelo neoliberalismo de mercantilização de todas as esferas, nós mulheres somos colocadas como mercadoria junto com todas essas outras questões. Então, vamos nos tornando coisificadas, reificadas, mercantilizadas. Né? Nosso corpo, nossas ideias, nossa vida, nosso espaço de vivência e vão sendo colocados como mercadorias, e isso tem implicação muito forte sobre que tipo de ideia de liberdade e igualdade nós queremos ter nessa sociedade. Né? E esse processo, ele não está descolado das dinâmicas do racismo, né? Então, essa ideia de mercantilização de todas as esferas da nossa vida, ela se imbrica com as lógicas do racismo e do patriarcado, criando formas de desigualdade e de não liberdade sobre um conjunto muito grande de pessoas, né? Entre as mulheres negras, os homens negros, os homens indígenas, as mulheres indígenas, os trabalhadores rurais, de uma maneira geral. Então, esses grandes setores da sociedade vão, então, tendo as suas vidas, a sua sobrevivência, os modos de relação entre si e até as capacidades de organização de luta política muito influenciados por essa lógica mercantilista e moralista do neoliberalismo, né? Então, eu fiquei pensando assim, algumas questões para a gente pensar, né? Eu acho que tem pelo menos duas questões que estão fortes nesse debate sobre neoliberalismo e patriarcado e racismo, que estão aí nas redes sociais, nos nossos debates, que acho que são importantes da gente refletir. O primeiro deles tem a ver com essa ideia de reprodução social. Eu falei lá no início
da minha fala, que a reprodução social é um aspecto fundamental do capitalismo, né? A gente não vai trabalhar, seja de casa. Agora, quando a gente trabalha, quem está tendo essa oportunidade de fazer isolamento e trabalhar no seu domicílio, está tendo um pouco mais de ideia do que é o impacto da reprodução social para a gente poder trabalhar no espaço do trabalho remunerado, né? Talvez antes dessa pandemia a coisa poderia ficar, pelo menos para uma parcela da sociedade, um pouco menos visível, né? Mas a gente sabe que todo dia a gente tem que almoçar, por exemplo, né? Esse negócio de trabalhar em casa, que a gente tem que parar para almoçar, para fazer almoço e etc. Quando a gente está, enfim, trabalhando fora de casa, a gente às vezes vai come um PF, né, e acha que não teve trabalho nenhum envolvido naquele PF, né? Enfim, então todas essas, estou falando aqui de um exemplo, mas tudo aquilo que são tarefas que fazem a gente estar aqui nesse momento agora, né, com a nossa roupa, quando a gente vestiu ela, estava limpa ou meio limpa. A gente de alguma forma se alimentou hoje. Para se alimentar, a gente precisa ou ter trabalhado para se alimentar ou que outras pessoas trabalharam para a gente se alimentar. A mesa que a gente está apoiada, ou enfim, qualquer superfície que a gente esteja apoiada, se a gente ficar com essa superfície sem limpar ela um mês, já daqui a pouco já não vai dar mais para você colocar o computador em cima dessa superfície, certo? Então, todas essas questões dizem respeito a como que a gente, enquanto sociedade, se organiza para reproduzir a vida, né? Reproduzir a vida é muito mais que... Tô falando muito para além da reprodução de ter uma criança, né? Mas reproduzir a vida cotidiana, todos aqueles trabalhos, todos aqueles cuidados que nós temos que ter para a gente caminhar, para a gente seguir dia a dia, né? Essa ideia da reprodução social, nos modelos econômicos clássicos, na economia, nas teorias mais tradicionais, vão explicar isso como uma externalidade, como algo que não implica nos modelos econômicos sobre as dinâmicas de produção e construção de riqueza, né? E foi justamente as economistas feministas que começaram a dizer, olha, isso sim é uma mão invisível, né? Essa sim é a mão invisível, aquela que não reconhece que todos esses trabalhos são fundamentais para a economia girar, para o Estado criar suas soluções e decisões, para nós, no interior das famílias, constituímos as nossas decisões e as nossas dinâmicas de vida, né? E a gente sabe que hoje, na fase que nós estamos do capitalismo, essa reprodução social ela é fortemente impactada por desigualdades de classe, gênero, raça, né? Então, hoje a gente está numa era dos trabalhos precários, né? Que a reprodução social ela está polarizada entre os que conseguem mercantilizar essa reprodução social de alguma forma, ou seja, as pessoas da classe média ou da classe alta que conseguem pagar um empregado doméstico, que conseguem almoçar no aquilo, né? Que podem não fazer comida em casa para almoçar no aquilo. As mulheres ou os homens que pagam, enfim, todos esses trabalhos podem ser, todos não, né? Uma parte significativa não dá, mas uma parte dá para ser comprado no mercado, né? Quando a lei que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil, essa última lei, né, o reconhecimento do trabalho doméstico remunerado no Brasil foi amplo, né, e demorou muito para ser conquistado.
né, algum nível de regulamentação. E quando saiu essa lei, gente, eu e uma outra colega minha, nós fizemos uma análise das reportagens dos jornais sobre a lei. E assim, era muito interessante como que uma abordagem muito importante no jornalismo naquela semana de promulgação da lei era as alternativas ao trabalho doméstico remunerado, já que ia ficar em tese, mais caro para as famílias das classes médias brasileiras contratar uma empregada doméstica para sua casa. Então, tipo, de empresas, de materiais de limpeza e tudo isso. Então, quer dizer, uma parte desse trabalho de reprodução social é mercantilizado e a outra parte é privatizado, ou seja, são as próprias famílias, são as próprias mulheres que vão fazer, muitas vezes, né, grande maioria, na sua comunidade, nas suas casas, né, então, a creche, muitas vezes improvisada, da vizinha que pega 3, 4 crianças ali da região para cuidar, enfim, todas essas formas privadas de dar conta dessa reprodução social. Enquanto que a parcela do Estado que garante essas políticas de reprodução social tem cada vez menos sendo uma política universal, abrangente, que muda realmente a vida das mulheres, né? E é super importante pensar o que é o conceito de família e o debate de família nisso, né? A gente, às vezes, acho que a opinião pública vai ler esse debate da família e vai dizer, olha como o pessoal é conservador e tal. Óbvio que o debate de família é extremamente conservador e que trata as mulheres como essas rainhas do lar e etc, etc. Mas o fato é que tem uma motivação material muito importante para se acentuar o papel das famílias em detrimento do Estado no provimento do serviço social, né? Essa coisa, ultimamente, que a gente está vendo, que agora vai entrar no Congresso, aquela regulamentação do ensino em casa, por exemplo. O que é isso se não é justamente essa ideia de familiarização, privatização da educação, no sentido de tornar a família esse lugar de construção dos valores e não a sociedade, não a escola, que tem vários, né, que vai dar oportunidade para as crianças terem vários pontos de vista, ter contato com pessoas com diferentes opiniões, movimentos, organizações, cultura política e tudo isso, né? Essa agenda do homeschooling, que eles chamam, né? Que é o ensino em casa, que é o pai e a mãe, né? A família ter o direito, ter uma certificação do governo para poder dar aula para os seus filhos, é um exemplo bem concreto dessa lógica, né? De privatizar essa né, é mais do que reprodução social, mas tem a ver também, né, a educação de uma maneira mais ampla, mas no sentido de familiarizar a esfera pública, de minar a democracia, de minar as condições que as pessoas têm de criar consensos mais coletivos, movimentos políticos, lutar por democracia, por igualdade. Enfim, o outro ponto, e eu acho que nessa pandemia há várias questões sobre essa ideia, sobre esses arranjos da reprodução social, né? Eu lembro Marilane Teixeira, que é economista, que também é da DS, ela nos primeiros momentos da pandemia fez um debate sobre isso, sobre essa coisa da reprodução social. Ela falou, agora a sociedade brasileira se assusta com o fato, por exemplo, de que as pessoas que estão no serviço de saúde, principalmente as mulheres, né, grande maioria no serviço de saúde, que são as auxiliares de enfermagem,
as profissionais que estão ali no cuidado mais cotidiano das pessoas doentes, são pessoas que ganham muito pouco, que têm um salário muito precarizado, condições precarizadas, um salário ruim e tal. E assim, sempre foi assim, né? Quer dizer, então, vai mostrando quem é que está por trás desses cuidados todos, dessas tarefas que são tão fundamentais, né? A gente que agora que vivenciou esses 6 meses aí enfim, de contradições nessa pandemia. Quem são essas pessoas que estão sustentando o cuidado da sociedade como um todo, né? E que condições que essas pessoas estão de sustentar isso? E como que isso é invisibilizado, né? E acho que uma outra questão que está colocada, eu ia falar sobre essa questão do corpo, da sexualidade, né? Nós passamos esse momento terrível que foi essa massa de religiosos misóginos contra o acesso a uma política de saúde e cuidado, que foi essa coisa dessa menina, dessa criança que engravidou de um estupro, ter sido, né, colocado em tais condições, assim, é um nível extremo de misoginia completo enfim. Agora, esse exemplo, esse episódio, ele nos mostra coisas, né, de como que também tem uma luta para que o Estado não seja esse lugar de garantir cuidar de saúde pública, que é assim que eles vão minando esses processos democráticos. Não é porque se na sociedade pode pensar, pode ter vários pensamentos e interesses representados, se o Estado garante que há um serviço que corrige uma violência e uma desigualdade extrema como esse, então nós temos uma sociedade mais democrática. E justamente o discurso desse mercado moral é minar esse processo democrático, construir uma base sólida de organização da sociedade de fora da democracia, de fora dos preceitos democráticos, como a família como pilar fundamental. Né? E a outro elemento desse debate sobre neoliberalismo, feminismo, etc., eu acho que tem a ver com essa coisa da captura das nossas lutas políticas. Né? Isso está dando o que falar, eu acho que tem um elemento aí, né? Porque a Nancy Fraser, por exemplo, ela vai mostrando um pouco essa discussão sobre um certo neoliberalismo progressista, ou seja, que de alguma forma essa mercantilização da vida, das esferas, essa lógica, tanto econômica como para além da economia, ela possibilitou um certo discurso progressista de avanço de algumas pautas, de uma liberdade individual, de alguns setores das mulheres negras, dos homens negros, de ascender, de ter um poder na sociedade, né, de se empoderar e tudo mais. Então, isso também está forte também. Né? Eu acho que não é uma discussão acabada, mas para a gente pensar que também essa lógica tem impacto sobre como que a gente organiza as nossas críticas a esse modelo, as nossas formas de organização política, né? Que tipo de iniciativas que vão aproveitando dessas lutas antirracistas, feministas e tudo, mas vão, de alguma forma, maquiando essas lutas para que elas percam um pouco da sua radicalidade, enfim, para criar também representações ali no mercado que sirvam para esse mesmo propósito de lucro, de mercantilização dessas esferas, enfim. Né? Obviamente que é controverso isso, né? Mas ultimamente muitas pessoas têm chamado a atenção de que alguma parcela da esquerda foi conivente com esse avanço do neoliberalismo e teria também
contribuído para esse estado de coisas que nós temos hoje, né? E aí eu acho que assim, eu acho que eu falei muito já. Enfim, acho que a gente podia pensar um pouco sobre essas questões para o nosso contexto, assim, né? Eu acho que a gente está num contexto muito dramático do Brasil hoje, né? Do bolsonarismo e das resistências possíveis a esse governo da morte, né? Então, pensar o bolsonarismo como um fruto de uma crise política cultural, né? Alguns autores estão chamando a atenção do tanto que o bolsonarismo tem um aspecto que ele devolve uma sociedade quase que um estado de natureza, assim, que não existe mais laço social organizado, uma sociedade extremamente baseada na violência, no ódio, na fragmentação, e que mina formas coletivas de organização, que mina os sindicatos, que quer armar as pessoas. Então, nem polícia mais precisa o cidadão lá, ele pode ter a própria arma para ele se defender, e isso também está sendo pautado agora. Essa semana, tanto o ensino em casa quanto a coisa das armas parece que vai estar avançando no Congresso, porque eles estão dizendo que, assim, agora que a pandemia já arrefeceu, é preciso dar margem às pautas que a sociedade quer, né? Então, enfim, imagine só. Então, assim, uma sociedade armada, violenta, que desinibe as formas de violência, que se organiza de uma forma fragmentada, um forte aspecto antipolítico desse governo, né? Ele se forja nessa antipolítica, esse ataque ao funcionalismo público, né? Acho que mostra também muitas dessas coisas que também estão na pauta atual. Esse pacto econômico-moral, né, muito forte, a coisa das igrejas, do papel da família, enfim, do corporativismo, né, ali também muito forte. Não é todo mundo que perde direito. Os militares não perdem, o judiciário não perde, os deputados não perdem, os médicos, né? Essa coisa da pós-verdade, né? Do acionamento de um discurso que não tem nenhum compromisso com a verdade, a desinibição da violência. Enfim, então esse é um pouco, para falar em poucas palavras, o que é o nosso quadro de extrema fragilidade e vulnerabilidade diante de um projeto que quer acabar real com a democracia. E aí eu acho que, assim, pensar os nossos desafios, né? Esse discurso da família, como é que a gente está se propondo outra coisa? Se a gente é democrático, se a gente está lutando para manter e ampliar a democracia, e se a gente sabe que a família é o recurso fundamental para atacar a democracia por esses setores, que leitura de família que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a leitura de que, não, muitas formas de família, será que isso é suficiente para a gente derrotar esse quadro? Outra questão. Como que a gente está tratando essa coisa da internet, né? Esse mundo da internet, que é esse espaço que está nos possibilitando fazer esse debate hoje, né? Que sem a internet a gente não ia estar se vendo, se ouvindo e se interagindo entre nós. Bom, esse lugar da internet, ele também é um lugar que não caiu do céu e nem está descolado das relações materiais. Ele tem lógicas próprias que estão conformando o poder de grandes corporações
né? E ele esconde, ele tem uma invisibilidade do trabalho nisso. Quando eu estou falando disso, estou pensando assim, todo um trabalho para a gente estar online que está aí no invisível também. Que eu acho que a gente precisa pensar assim, como é que a gente pensa a internet, aquilo que nos organiza nessa esfera. Que hoje a gente não consegue mais nem fazer luta política. Assim, a gente já não faz luta política sem internet há um bom tempo. Mas hoje a gente não consegue, basicamente, fazer as coisas mais básicas da nossa vida sem internet, né? A terceira questão é essa captura corporativa. Se a gente sabe que o mercado tem o objetivo de criar as suas prioridades a partir do lucro, se para criar o lucro ele lança mão de uma série de artifícios, de ferramentas, se das formas de lucratividade, das formas de organização, de perenização do mercado capitalista desenfreado, que não é a captura de certos valores, como é que a gente dá conta disso? Né? Como é que a gente dá conta de se colocar nisso? E, por fim, como é que a gente cria ação concreta, sabe? Assim, que realmente muda a realidade, que organiza os coletivos, que nos cria sementes de outro mundo, que vão gerar processos democráticos, né? Eu não tenho dúvida que se a gente não tiver muito forte esse valor da democracia, a gente não dá conta nem de saber por onde a gente vai responder essa crise bolsonarista que está forjada nesse processo de avanço do neoliberalismo e de, inclusive, de radicalização dessa lógica do mercado da moral. Enfim, são questões que eu acho que são legais a gente pensar junto. Enfim, acho que é isso. Muito obrigada e vamos ao debate. Nós